que não se aprende na escola? Se você foi para a escola, se você estudou, se você sentou numa cadeira lá, ou se, né, seus pais davam alguma importância a essa educação, geralmente quando você vai para a escola, você não aprende a lidar com muita coisa. Na verdade, na escola, você vai aprender conhecimento técnico ali, científico, alguma coisa que muitas vezes não vai servir para você, para o seu dia a dia, né? E não vai te ensinar a lidar com dinheiro. Então, lidar com dinheiro, a maioria de nós aprendeu dentro de casa, né? Você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, né? Com a sua família. Aí você fala assim: ah, meu pai não me ensinou nada sobre dinheiro. O tempo todo, né, que o seu pai, ou a sua mãe, ou um tio, ou a sua avó, quem te criou, falava sobre dinheiro, brigava sobre dinheiro na sua frente, você era criança. A forma como eles lidavam e relacionavam com o dinheiro foi marcando você e foi trazendo você para onde você está. Para você hoje, você acha que você não aprendeu nada com eles, que você lida de dinheiro de uma forma diferente, começa a pensar: será que hoje a forma como eu lido com meu dinheiro é parecida com o que os meus pais lidavam? Será? E quem quiser contribuir, tá, gente, pode deixar aí no chat, pode escrever aí, se acha que sim, se acha que não, né? Eh, e o que que acontece? Será que você, hoje, quando você toma uma atitude financeira, ela não é muito parecida com como seus pais era, como a dinâmica era na casa dos seus pais? Como é isso? Ou você faz, às vezes, diferente. Talvez você, na sua casa, seus pais estavam o tempo todo negando as coisas e economizando demais, e aquela murrinhagem ali. E aí você, quando cresceu, falou: não, agora eu tenho meu dinheiro, eu vou trabalhar e eu vou gastar mesmo, porque o dinheiro é para gastar. Eu não vou fazer a mesma coisa que meus pais era difícil, era o tempo todo regrando, não sei o quê, eu não quero viver uma vida assim. E aí você começa a gastar e a fazer o contrário. Ou talvez você olhe e fale: "Não, realmente, lá em casa era a mesma coisa, né, minha mãe também andava sempre sem dinheiro, as coisas sempre eram sufoco e tal, a minha vida é a mesma. E eu tô fazendo exatamente a mesma coisa que os meus pais faziam, e passando a mesma coisa que eu fazia", né. Obrigada aí pelo comentário, né, Carlos comentou aqui que bem esclarecedor. Então, assim, quando você olha você fala assim, quando você era criança, seu pai falava: "Cara, né, dinheiro não nasce em árvore", né, seu pai falava isso. "Pô, dinheiro não traz felicidade", várias coisas que você foi ouvindo quando criança. É verdade que dinheiro não traz felicidade? Gente, o que que traz felicidade pra gente, né, no final das contas, assim, casamento traz felicidade? Não traz felicidade. Né. Dinheiro traz felicidade? Não, felicidade é uma coisa, dinheiro é outra. São 2 coisas totalmente separadas, né, uma coisa é dinheiro, outra coisa é felicidade. Uma coisa é um sentimento que você sente, outra coisa é o dinheiro, que é uma coisa material. Então, assim, nada material, nada que você pode casar e falar assim: "Ah, eu tô triste e tal, não sei o quê, porque eu queria muito ter um filho", aí você vai ter um filho. Isso vai dizer que você vai ficar feliz? Não vai dizer que você vai ficar feliz, gente. Nada na vida que é fora de você vai te trazer felicidade. Então, obviamente, o dinheiro também não traz, mas ele se você for começar a olhar para isso como uma coisa negativa, né, como uma forma de trazer um conceito também muito geral, a gente tem uma coisa que é o julgamento, né, a gente é ser humano, a gente julga o tempo todo. E muitas vezes a experiência que você teve, principalmente se você veio de uma família pobre como eu, né, minha mãe, ela foi doméstica durante muitos anos, meu pai era marceneiro. Então, assim, a gente trabalhava meu pai trabalhava pra gente que tinha dinheiro, né, fazendo móveis sob medida. Então, quando meu pai trabalhava, ele às vezes sofria uma humilhação, às vezes ele chegava com uma briga com o patrão, alguma coisa assim. Minha mãe também passou muitos anos como doméstica, já ouviu muita coisa, né, já viu muito indireta, muita coisa já aconteceu na vida da minha mãe também. Só que assim, eles foram ensinando pra gente uma coisa que é separar rico e pobre. Rico é assim, pobre é assado, né. E isso foi criado se você for assistir uma novela, se você gosta de novela, você vai ver também lá na novela tá lá, né, que rico é assim, pobre é assado, né. Só que assim, quando a gente fala assim: "Ah, o rico é egoísta", agora você me diz, você conhece um pobre que não é que é egoísta também? Você tem um vizinho, você tem alguém que é egoísta também?
Aí você fala assim: "Nossa, rico é tudo falso". Quantas pessoas que você conhece que às vezes também são pobres, também são falsos? Porque riqueza é uma coisa, ter dinheiro é uma coisa, e ser egoísta é outra. Uma coisa é o quanto você tem, outra coisa é quem você é. E muitas vezes, né, a pessoa que você é, você está misturando as coisas, né. Uma coisa é quem você é, outra coisa é o que você tem. E aí, muitas vezes, quando a gente vem desses lugares, a gente começa a rejeitar, de alguma forma, a riqueza. Às vezes a gente ganha o dinheiro e a gente não fica com ele, porque a gente não quer ser rico. Porque se a gente for rico, a gente vai ficar ser essa pessoa chata, essa pessoa ruim, essa pessoa que é assim. Então a gente ouviu tudo isso e tudo isso foi criando uma ideia sobre o dinheiro, né, que quem tem dinheiro manda mais, que quem tem dinheiro humilha quem tem menos, e várias coisas que eu sei que às vezes você está me escutando, você está falando assim: "Não, isso que você está falando, mas é verdade, né, rico humilha pobre, é verdade, não sei o quê". Mas quando a gente pensa numa coisa que a gente acredita, a gente tem que olhar: "Isso é verdade mesmo?". A gente tem que perguntar: "Isso é verdade para todo mundo? É uma verdade absoluta, assim, uma verdade que não tem uma exceção? Que não tem pessoas que são boas e que têm dinheiro? Ou pessoas que" e eu vou te dizer, eu cresci pobre, eu tive pessoas muito boas que tinham dinheiro que me ajudavam, né, que me ajudavam, exatamente, ó. Mindset em relação às finanças áreas. Obrigada. Isso aí, Carlos. Porque esse tipo de coisa, né, você usou a palavra em mindset. O que é mindset? É a mentalidade, é disso que o Carlos está falando. A nossa mente, ela é muito importante nesse processo, porque ela é quem a gente é, né, assim, não é quem você é, mas é como você enxerga, é aquilo que você pensa, né. Coisas que a gente não aprende na escola, que eu trouxe aqui para vocês, são os 4 quadrantes do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, né. Por que que eu trouxe isso? Esse é um livro, se você quiser escutar, se não gosta de ler, dá para escutar no YouTube, tem lá disponível, né, você encontra para baixar também, pesquisando na internet, né. Nesse livro ele fala bastante, sobre quatro quadrantes, 4 lugares onde você pode estar na vida, né. Um lugar, olha aí, abundantemente ali, que não seu nome não está dito aí, você que acabou de comentar aí que é um ótimo livro. Realmente é um ótimo livro para você ler, se você ainda não leu ou escutar, né, no YouTube. Esse livro, ele fala o seguinte: você tem 4 tipos de função que você pode ter, que você tá. Valéria, tá bom, Valéria, seja muito bem-vinda, prazer. Você pode ser um empregado, trabalhar para alguém, você pode ser autônomo, que você trabalha para você mesmo, você pode ser um empresário, né, ou seja, você tem um negócio que funciona, que tem outras pessoas te ajudando a fazer seu trabalho, e você pode ser um investidor, né, que realmente vai estar cuidando ali só do patrimônio que foi criado, né, que às vezes você conhece alguém até que comprou uma casa, tem um aluguel e tal. E aqui talvez tenha alguns empresários, né, porque às vezes a gente chega em dívida porque quebrou uma empresa, porque aconteceu alguma coisa assim. Então quais são as diferenças desses 4 quadrantes, né? Isso daqui, o que o Kiyosaki fala, isso aqui você devia aprender na escola, que 5% do dinheiro no mundo está aqui com quem está trabalhando como empregado e como autônomo. Só que qual é a maior questão das pessoas para trabalhar como empresário ou realmente ser investidor? Que para você começar a investir, as pessoas às vezes querem ter dinheiro para começar a investir, não começar a investir para ter dinheiro, né? É aquela coisa. Imagina o seguinte, o empregado, o que que acontece com a maioria de nós? Todo mundo começa a vida como empregado, a gente não tem empresa, não tem nada, a gente tem lá 18 anos, novinho ou menos, começa a trabalhar ali. O que que acontece? Quando você começa a trabalhar, alguém vai te dar dinheiro, né? E aí você vai pegar esse dinheiro e você pode fazer o que a maioria de nós faz, gastar o dinheiro todo que você recebeu, né? Qual a diferença para você sair do mundo do empregado para você virar um investidor, virar um empresário? Você vai começar a cuidar desse dinheiro de uma forma diferente, né? Então, eh, a isso a gente não aprende na escola, como a gente vai lidar com esse dinheiro que a gente recebeu. E eu vou fazer uma analogia aqui, né, eu vou fazer uma comparação que vai ficar bem claro para você. Quando a gente, imagina o seguinte, você comprar uma manga, você foi no mercado, comprou a manga ali, você precisou do dinheiro para comprar a manga, né, então você precisa ir lá no mercado para trazer a manga para casa.
E aí você chegou com essas mangas. Se você comer a manga toda, comeu toda a manga ali e jogou fora os caroços, no mês seguinte você vai ter que fazer o quê? Ir lá atrás da manga de novo. E no outro mês você vai ter que fazer o quê? Ir lá atrás da manga de novo. E a questão toda de você ser empregado é que a maioria das pessoas faz isso, ela vai lá, trabalha o mês inteiro, pega aquele dinheiro e gasta aquele dinheiro. Trabalha o mês inteiro, pega aquele dinheiro, gasta aquele dinheiro. O que que acontece no mês seguinte? Ela tem que ir lá trabalhar de novo para poder pegar, trazer mais manga para casa. Agora, se você pegar essa manga e você plantar no seu quintal, pegar uma das mangas ali, né? Pegar uma semente, plantar no seu quintal, daqui a pouco você vai ter uma mangueira. Você vai ter mangueira no mês seguinte? Não. Você vai estar lá, vai trabalhar, vai ter a manga. Depois, no outro mês, você vai de novo. No outro mês, você vai de novo. Lá no quarto mês, começa a nascer ali o brotinho, começa a crescer, não sei o quê. Em 5, 6 anos, 8 anos, 10 anos, aquela mangueira vai estar como? Vai estar incrível, né? Vai ser uma mangueira gigante que você vai só colher ali, você não vai precisar mais sair para poder pegar essa manga. E essa é a ideia, né, de você ser um empresário investidor, né? É você pegar o que você recebeu de dinheiro e você multiplicar aquilo ali. E como é que se multiplica, né? O autônomo, ele também é uma pessoa que acaba sendo empregado, porque ele trabalha pelo dinheiro, né? Você vai trabalhar porque você precisa da manga. Então você tem que trabalhar. Enquanto os empresários investidores também trabalham, também vão ter o trabalho de quê? Cuidar do dinheiro. Talvez você vira para mim e fala assim: "Ah, mas eu não sei investir, eu não sei mexer com dinheiro. Ah, mas é muito complicado esse negócio de número". E realmente, você nunca aprendeu isso, você nunca parou para aprender isso. E dá trabalho. É trabalho também. Investir também dá trabalho. Você vai ter que estudar, você vai ter que descobrir, você vai ter que conversar sobre isso, você vai ter que aprender. Assim como você aprendeu qualquer outra coisa, você vai ter que aprender a mexer com dinheiro, né? E quem são os empresários? São aquelas pessoas que criam negócios, ou seja, criam maneiras de gerar algo para outra pessoa, né? Os negócios, eles servem a gente. Se não existisse uma loja, um mercadinho na sua esquina, você não ia ter como comprar comida na sua esquina, você ia ter que ir mais longe para comprar comida. Se não existisse uma empresa empacotando arroz, ou colhendo arroz, ou plantando arroz e produzindo arroz, você não ia ter como pegar o arroz lá no mercado bonitinho e levar para sua casa, você ia ter que plantar arroz no seu quintal. Então tem alguém que planta arroz hoje para você, tem alguém que colhe arroz para você, tem alguém que empacota esse arroz para você, tem alguém que carrega esse arroz num caminhão para chegar no mercado. Tem alguém que pega ali e assume o risco de ter um mercado perto da sua casa. Então, todas essas pessoas, todas essas cadeia produtiva, né? Toda essa galera está trabalhando para te servir, você chegar só no mercado ali, catar o arroz e levar para casa. Então, o empresário, a gente tem uma visão negativa, às vezes, também, quem é empresário, porque é patrão, porque a gente já sofreu alguma coisa, mas esses empresários, essa forma, é a forma de realmente você construir um valor, né? De você prestar um serviço, né? Igual aqui, né? Tá, a Daniela e o Rui estão aqui prestando um serviço para vocês, né? Então, eh, os empresários, né, você ser empresário significa que você vai criar um negócio que vai ajudar a vida de alguém, que vai facilitar a vida de alguém, né. Não sei se você lembra, né, olhando o seu bairro, numa época que não tinha uma farmácia no seu bairro, por exemplo, talvez, e aí você fala: "Nossa, como é bom ter uma farmácia hoje no meu bairro". Só que foi um cara que foi lá, pegou uma grana alta, alugou um estabelecimento, botou coisa dentro do estabelecimento e começou a vender remédio ali no seu bairro, né. Então isso é uma forma diferente da gente começar a mudar esse mindset aí, como o Carlos trouxe, essa mentalidade para a gente começar a realmente imaginar como seria ser empresário. E eu sei que tem um monte de coisa, porque tem um risco, e não estou dizendo que todo mundo vai ter que ser, você pode ser empregado e cuidar do seu dinheiro do mesmo jeito, né. O Rui vai trabalhar bastante essa questão de educação financeira com vocês, não é a parte que eu vou fazer. Então, você não importa se você é empregado, se você é autônomo. No final das contas, a ideia é se você cuidar direitinho, né, das suas mangas, colocar lá, plantar as suas sementes, logo você vai ter um pé de manga ali e você vai conseguir ter uma renda que a gente chama de passiva, né? Não só a renda do seu trabalho direto, mas a renda também que vem de você já ter ali algo que te dá renda, né, um ativo que te gera renda, como você ter uma casa e ter a renda ali do aluguel gerando para você. Então isso é uma coisa que você não aprendeu na escola. E outra coisa
que o T. Harv Eker fala, que é de um outro livro que eu também recomendo, que se chama Os Segredos da Mente Milionária, que também tem no YouTube para você ouvir, também você consegue ouvir, eh, eu acho que eu tenho um grupo no Telegram também, vou dar uma olhadinha, que tem esses áudios do livro dele, que eu leio todo ano eu tenho que ler esse livro, porque vai mudando a minha mentalidade, né. E ele diz que a razão número um pela qual a maior parte das pessoas não consegue o que elas querem, é porque elas não sabem o que querem. E o Rui também vai falar disso lá na educação financeira, né, do quão importante é você saber, você primeiro ganhar mais do que você gasta, né, ou gastar menos do que você ganha, né. Segundo, você ter reserva. E essa reserva pode ser tanto para poder cobrir o imprevisto, quanto para você realizar seus sonhos, né? Porque o que que acontece? Quando você não tem uma reserva, você acaba realizando o sonho misturado tudo com as contas do dia a dia. Então, na sua conta, todo o dinheiro que sai é para comprar um carro, é para comprar uma coisa para fazer uma viagem, é para pagar um Curta, boleto, compartilhe nosso conteúdo, tudo acesse os misturado, outros não está vídeos que nós separado. estamos Então a colocando reserva ela é aqui muito no importante canal. para você separar. Veja Espera aí, as essa parte aqui informações sobre a é lei porque do eu viver agora, eu hoje, superendividamento de comer, quem pagar está no aluguel e tal. campo, E essa outra realmente partezinha atuando aqui com as ações é na para eu comprar um defesa do carrinho daqui a uns consumidor anos, isso aqui é para eu comprar uma superendividado. casa, isso aqui é para eu viajar no final do ano. E aí você começa a separar. E aí você vai fazer essas reservas, vai fazer as suas viagens, vai fazer suas coisas de uma forma inteligente, né? Que vai realmente te ajudar. Então, são 2 coisas, né, a gente falou de lidar com o passado, lidar com o presente, lidar com o futuro, né. Exatamente, né, o Carlos está trazendo que os 4 quadrantes exploram os conceitos de educação e aborda que representa diferentes formas de ganhar dinheiro, exatamente, e ter uma vida equilibrada, exatamente. Você pode ganhar dinheiro como empregado, como autônomo, como empresário ou como investidor, né, multiplicando o que você já tem. Curta, compartilhe nosso conteúdo, acesse os outros vídeos que nós estamos colocando aqui no canal, veja as informações sobre a lei do superendividamento de quem está no campo, realmente atuando com as ações na defesa do consumidor superendividado.